Olá, boa noite. Bem-vindos ao JA desta segunda-feira, 10 de fevereiro. Confira comigo os destaques da edição de hoje. Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza vacina para atingidos pela chuva em BH. Acidentes matam ao menos 2 pessoas nas rodovias em Minas. Pré-carnaval leva folhões às ruas de Belo Horizonte. E mais as notícias do esporte. Cruzeiro e América empatam e Atlético reassume a liderança. O JA começa agora. Estar em contato com água de enchente ou tentar atravessar um ponto alagado não é perigoso apenas pelos riscos de afogamento ou de ser levado pela correnteza. Há ainda a possibilidade de ser contaminado por doenças que, em alguns casos, podem ser fatais. O dono deste bar, que foi alagado em todas as vezes que o transbordou, já foi vacinado. A gente usou bota, né, para tirar o barro, para lavar, e luva. Então você já está protegido já? Já, sim. A garagem da casa deste taxista, que fica perto da avenida, também foi invadida pela água. Mas ele ainda não se vacinou. Não tomei não, mas eu estou sabendo e vou providenciar, porque eu não tive tempo. Tá vendo que eu estou lavando até agora. Você vê que até o cheiro ruim tem essa lama, né? Então pode ser que tenha alguma coisa, alguma contaminação, então tem que vacinar. A Prefeitura de Belo Horizonte estima que cerca de 300 pessoas tiveram contato com a água das chuvas na região da Avenida Tereza Cristina. O contato com a água infectada pode causar doenças. Leptospirose é uma doença causada por uma bactéria que chama Leptospira. E essa bactéria, ela é transmitida pela urina do rato. Então, com as chuvas, né, a água vem trazendo lama e também as bactérias causadoras de doença. Tem também a febre tifoide, temos as diarreias, cólera e a hepatite A, que é muito comum. As 2 vacinas que chamam mais atenção nesse período por conta das chuvas são a vacina de tétano e a vacina contra a hepatite A. Então, aquelas pessoas que tiveram algum problema qualquer com a chuva, mas continuam em suas casas, devem procurar o centro de saúde mais perto da sua casa para verificar cartão de vacina e para fazer qualquer procedimento de saúde. Aquelas pessoas que estão desabrigadas, que estão nesse momento em abrigos da prefeitura, em pousadas, essas pessoas estão recebendo visita de equipes de saúde que nós designamos para visitar esses locais. A presidente do Conselho Regional de Farmácia alerta. Além de se vacinar, as pessoas precisam desinfectar todos os ambientes da casa e os objetos atingidos pelas enchentes. Para desinfetar o piso e paredes, é feita uma solução de 10 litros de água para 300 ml de água sanitária. Depois da água e sabão, vamos passar isso aí com um pano nas paredes e piso. Mas é importante a gente limpar também as vasilhas, os brinquedos das crianças. Pode fazer 5 litros, né, de água para uns 200 ml de água sanitária. Aí você deixa de molho, depois enxaga com água corrente. E a Defesa Civil esteve hoje em escolas na Vila São Paulo, próximo ao Arrudas, e orientou as crianças sobre os riscos de brincadeiras perto do rio em período chuvoso. Olha só. Estraga o negócio ao chão, nós cair, nunca mais vê nós. Vale lembrar que 30 centímetros de água com correnteza já pode derrubar um adulto e ele ser arrastado. Então é muito perigoso mesmo. Fora os contaminantes. Brincadeira na chuva nunca mais! Mais de 10 escolas municipais de Belo Horizonte foram interditadas porque sofreram com os temporais. E cerca de 200 foram atingidas ou apresentam risco geológico. A Escola Municipal Carlos Góes foi interditada pela Defesa Civil. A escola que os alunos ficaram temporariamente até que as obras sejam feitas fica na mesma região do colégio interditado, cerca de 800 metros de distância. De acordo com o morador desta casa, que fica ao lado da instituição, o motivo da interdição é esta pedra, que fica em um barranco na parte de trás do muro da escola. E se cair, pode atingir parte da estrutura do colégio. E há muito tempo que está interditado e as crianças não estão usufruindo da quadra devido a isso.
Mais de 200 escolas de Belo Horizonte sofreram danos na estrutura física e ambiental, como queda de árvores, muros e alagamentos que levaram à perda de materiais escolares. Pelo menos 10 instituições de ensino da capital foram interditadas. De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial do município, cabe aos diretores de cada escola definir pelo início do ano letivo, de acordo com as condições de segurança em cada unidade. E nesta semana o tempo segue instável e há risco de tempestades severas, em especial entre quarta e quinta-feira, com rajadas de vento ocasionais aqui em Belo Horizonte. O volume estimado de chuva para quarta e quinta pode superar 100 milímetros e as rajadas de vento podem atingir até 55 quilômetros por hora. Amanhã, a previsão para a capital é de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mas confira agora como vai ficar o tempo nesta terça em todas as regiões do estado. Veja a previsão no mapa. Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas na região norte e no Vale do Jequitinhonha. Nas outras áreas, o céu segue nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Os termômetros ficam entre 16 e 24 em Machado. Oscilam dos 18 aos 29 em Juatuba. Ficam entre 17 e 37 em Caraí. E em Uberaba, mínima de 18 e máxima de 30 graus. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 33 quilos de haxixe durante uma abordagem de rotina na BR-381 em Betim. Os 61 tabletes da droga foram encontrados em compartimentos na lataria da caminhonete e embaixo dos bancos do veículo. De acordo com a PRF, a droga que saiu do Paraguai estava sendo trazida para Belo Horizonte. O material seria deixado em um posto de combustíveis. O motorista, de 28 anos, foi preso por tráfico de drogas. Uma mulher morreu e a família ficou ferida depois de um acidente na LMG 808 em Contagem. O acidente aconteceu na rodovia LMG 808, na altura do bairro Bom Retiro. Dentro do veículo estavam uma mulher, os 2 filhos e o marido. Ela morreu na hora e a família foi levada para o Hospital Municipal de Contagem. Até pela dinâmica do acidente, né, pelo que aconteceu ali, a ideia é que o poste, quando bateu o poste, veio direto em cima da vítima e foi instantâneo, óbito instantâneo. De acordo com a polícia, a família estava voltando de uma festa. Uma das vítimas teria saído recentemente da cadeia e eles saíram para comemorar. A gente suspeita pela dinâmica do acidente, que estava em alta velocidade. Também foi encontrado alguns vestígios de bebida alcoólica no carro, então há essa suspeita também. Mas quem vai poder confirmar isso com mais informações é a perícia mesmo, né, a Polícia Civil. O trecho já é conhecido por registrar acidentes graves. Em dezembro do ano passado, mãe e filha morreram depois de baterem um poste neste mesmo local. A informação da polícia era de que a condutora estava em alta velocidade. Diane também viveu momentos de pânico ao passar por essa rodovia. Um carro em alta velocidade fez com que ela batesse o veículo em um outro poste. Um estilo cinza em alta velocidade, pela direita, veio e me fechou. E o carro rodou aqui umas 5 vezes. Batemos um poste ali em cima também. A gente quase morreu, a família inteira. Imprudência e irresponsabilidade de uma pessoa que infelizmente não teve amor à vida dele nem à vida de outras pessoas. Essa pista ela é muito complicada, é uma pista muito violenta, as pessoas não respeitam. E uma mulher também morreu em outro acidente, desta vez na BR-356, em Nova Lima, na região metropolitana. 2 carros bateram de frente. Um dos condutores disse que seguia no sentido Ouro Preto quando foi surpreendido por um veículo na contramão. A batida foi frontal. O motorista do carro que invadiu a contramão ficou inconsciente. SAMU e bombeiros foram acionados para fazer o resgate das vítimas. O condutor, que deu as informações à polícia, teve ferimentos no joelho, fratura na face e foi levado para o hospital de Nova Lima. O condutor inconsciente teve ferimentos graves no pé, traumatismo craniano, fratura no rosto e foi levado ao João 23 na capital. Uma passageira teve fratura no nariz e foi levada ao Hospital Nossa Senhora das Dores. As crianças de 8 anos
que sofreu escoriações na bacia, a de 2 anos com traumatismo craniano grave e a de 4 anos também com traumatismo craniano grave, foram socorridas ao pronto-socorro João 23. O helicóptero dos bombeiros ajudou no resgate. Testemunhas confirmaram a versão de ultrapassagem em local proibido. Uma jovem foi morta depois de um baile funk em Contagem, na região metropolitana. 3 suspeitos foram presos e um menor apreendido. Daqui a pouquinho a gente volta com essa matéria. Nós vamos falar agora sobre um flagrante de assalto a um supermercado em Varginha, no sul do estado. O assaltante não se importou nem um pouquinho com o fato do estabelecimento estar cheio e ficar numa rua movimentada da cidade. Olha só. Imagens do circuito interno de segurança é possível ver quando o bandido entra e vai direto a um dos caixas. Repare que ele usa capacete, tudo para esconder o rosto. O bandido aponta uma arma para um funcionário e faz ameaças. O trabalhador se assusta e coloca as mãos para cima. O bandido dá a volta e pede para que o funcionário tire dinheiro do caixa. Um cliente que estava ali do lado se afasta ao perceber a ação. O bandido vai então até o outro caixa e ameaça a funcionária. Ele aponta novamente a arma para o rapaz do caixa, pega dinheiro e vai embora. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai ver que Belo Horizonte nem espera. Agora sim a gente vai ver uma matéria onde uma menina, uma jovem, foi morta depois de um baile funk em Contagem, na região metropolitana. 2 homens foram presos e um menor apreendido. Imagens publicadas nas redes sociais mostram o baile lotado. O funk nesse espaço é semanal e frequentado por muitos jovens da região. Segundo vizinhos, algumas confusões acontecem nas saídas, mas ninguém poderia imaginar que a festa terminaria assim, com correria e uma mulher assassinada com 13 tiros. Larissa da Silva Serafim, de 19 anos, havia acabado de sair daqui do espaço VIP quando foi assassinada. Testemunhas contaram que viram a jovem no baile funk, mas não sabem dizer o que levou à morte dela. O corpo da jovem foi encontrado a menos de 100 metros daqui, logo ali à frente. Aí do nada o segurança, o patrocinador, começou a falar que os homens estavam entrando e todo mundo saiu de lá de dentro correndo. E nesse momento que todo mundo saiu correndo, rolou os tiros. Foi nesse ponto da avenida que o corpo da jovem foi encontrado. Quando os militares chegaram aqui, ela já estava sem vida. No local, a perícia marcou aqui na calçada os pontos onde foram recolhidos cartuchos deflagrados. Depois de conversar com testemunhas que estavam no baile, 4 homens foram presos e levados para a delegacia, mas todos negam participação no crime. O suspeito de ter atirado tem 21 anos e os outros que teriam participado, 17, 19 e 20 anos. Eu jamais teria coragem de fazer uma coisa dessa, porque eu tenho irmão pequeno, eu ajudo minha mãe. Eu nunca fui preso, nunca vendi droga nem nada, eu trabalho honestamente. Alguns deles têm passagem já pela polícia, já tem prontuário policial já, envolvimento com tráfico de drogas também. Nós ainda não sabemos a motivação do crime. O dono da boate entrou em contato com a nossa produção e disse que o local tem todos os alvarás de funcionamento e está regular. Começou hoje a campanha de vacinação contra o sarampo para crianças e jovens entre 5 e 19 anos que não foram vacinados ou não tomaram todas as doses da vacina. A campanha vai até o dia 13 de março nos 152 centros de saúde da capital. A expectativa é vacinar cerca de 180 mil pessoas. A faixa etária com menor índice de imunização da segunda dose é a de jovens de 13 a 19 anos. Este ano não houve registro da doença na capital. No ano passado foram 52 casos. O Ministério da Saúde manteve o alerta para a circulação ativa do vírus no país, devido ao surto da doença, que tem alta transmissão. Por isso é necessária a cobertura vacinal de 95% para que a circulação seja interrompida. O dia D da campanha nacional de vacinação contra o sarampo vai ser no próximo sábado, dia 15 de fevereiro. Lembrando que aqueles que já tomaram as 2 doses da vacina não precisam de reforço.
Já é carnaval na capital, o fim de semana foi de folia e muita animação. Este ano no carnaval são esperados cerca de 500 blocos de rua aqui em Belo Horizonte. O não é não, respeitando sempre, né? A mulher, respeitando os amigos, os próximos. E agora eu vou dançar também. 500 desfiles de bloco de rua vão colorir e animar todos os cantos da capital. O carnaval de Belo Horizonte cresceu muito, tá maravilhoso, a galera tá a 1000 por hora, doida pra se divertir. E a galera de casa que tá assistindo, Que figura o mapa dos blocos com horário, local e ensaios, você confere no UAI. É o guia mais completo do Carnaval de BH. uai.com.br/carnaval. E daqui a pouco tem as notícias do esporte. Cruzeiro e América empatam. Atlético vence e reassume a liderança. Já já, não saiam daí. Agora é hora do esporte. Boa noite, Péricles de Souza, bem-vindo. Boa noite, Carol e todo o pessoal ligado no Jornal da Alterosa, né? Ó, fim de semana foi de clássico, geralmente clássico é uma coisa boa, né? E esse foi bom também? Cruzeiro para América? Olha só, Carol, digamos que não chegou a tanto, tá? Jogo muito disputado, mas não chegou a ser um clássico Roberto Carlos. Você conhece o clássico Roberto Carlos? Conta pra mim. O clássico Roberto Carlos é que ele tem muitas emoções. Então esse foi fraquinho. Não foi, né, bicho? Poucas emoções. Mas foi um bom teste para o América, que quase subiu no ano passado, e também para o Cruzeiro, que caiu. Então o Cruzeiro agora reformulado e que ainda busca se reestruturar. E olha só, no jogo de ontem, a balança pendia, sabe para qual lado? Para o lado azul. Quando os times entraram em campo, vantagem azul no Mineirão. O Cruzeiro era o mandante. Era também o dono de um tabu que durava quase 20 anos. Sem perder para o América desde 2002, aqui no Gigante da Pampulha, a escrita foi mantida. Mas desta vez, com um empate que por pouco não seria uma vitória do Coelho. Aos 25 minutos do segundo tempo, Ademir marcou para o América. O Cruzeiro só empatou aos 33. Ayrton tentou, mas não segurou o chute de Maurício. 1-1 no placar final. Com o resultado, o time celeste chegou aos 10 pontos, mas não retomou a liderança do Mineiro. Já o Coelho voltou a figurar no G4, agora com 8 pontos na tabela. Situação que ainda pode mudar nas próximas rodadas, já que os dois times seguem com um jogo a menos na competição. E foi a chuva, tá? Chuva que adiou os jogos. E os outros jogos, Péricles? Olha só, ficaram assim, olha só, Tombense 2, Patrocinense 0, jogo lá em Tomos. Uberlândia venceu o Coimbra por 1-0, jogo em Uberlândia. E a Caldense venceu o Boa Esporte, duelo lá no sul de Minas, né? 1-0 para a Caldense. Vila Nova e Tupinambás ficaram no 2-2. E o Atlético, como é que foi? O Atlético encarou a URT em Patos de Minas. Venceu, mas vou te falar uma coisa. Teve gol que foi anulado a favor da URT. O Atlético venceu, mas não foi muito fácil não. Vamos conferir. Casa cheia em Patos de Minas. Um lado azul e branco e o outro alvinegro. É a famosa festa no interior. O time da casa chegou a marcar um gol que foi mal anulado pela arbitragem. Pitbull balançou a rede, mas o Bandeira marcou impedimento. Isso foi aos 32 minutos do primeiro tempo.
10 minutos depois, o atacante do Galo de Santo marcou e deu a vitória ao Atlético. Um time que, na verdade, pareceu bem cansado em campo. Uai, cansado por quê, Péricles? Explica aí essa história. Sabe por quê, cara? Imagina só, o Atlético está aqui em Belo Horizonte. Aí viajou para jogar na semana passada, né, contra a União, perdeu por 3-0, deu um desgaste no time lá na Argentina. Isso aí foi a Copa Sul-Americana. Você lembra que você me perguntou? Ah, Sul-Americana, é isso mesmo. O time voltou, assim, muito desgastado. Aí viajou para jogar onde? Em Patos de Minas. Sim. Mais chão, né? Mais viagem. E, ó, vai se cansar mais ainda, sabe por quê? Já tem outro jogo fora. Tem outro jogo fora. Porque o Atlético, na quarta-feira, depois de amanhã, estreia na Copa do Brasil contra o Campinense. Sabe onde fica o Campinense? Campina Grande, lá na... Paraíba. Paraíba, mulher macho, sim senhor. Mas a vitória no Campeonato Mineiro foi muito boa. Vamos conferir comigo como é que o Galo ficou na tabela. Olha aí. Cruzeiro e América empataram, o Galo aproveitou e pulou à frente, né? Está lá em primeiro lugar com 11 pontos. Só que o Cruzeiro e o América têm um jogo a menos. Podem, né, passar o Atlético para trás. Agora, o ponto positivo é a Caldense, olha só que beleza. Está sendo a campeã do interior aí, ó. Está em terceiro lugar fazendo bonito. Aí vai lá embaixo, cara, olha lá, Vila Nova e Tupinambás. Olha que estão iguaizinhos, olha. Tá vendo? Com um pontinho só, lá embaixo. Sabe por que eles têm um pontinho? Porque eles jogaram ontem e empataram por 2-2, porque não ganharam de ninguém até agora. Nem o Vila, nem o Tupinambás. Que situação, né? Mas isso tudo ainda pode mudar, né, Pérez? Pode. No balanço dos jogos, tudo pode mudar. Vamos dizer assim. Muito obrigada pela sua participação. Carolzinha. Começando a semana com o pé direito, as informações do esporte. Muito bom, obrigada, né? Pérez. Então tá certo. Um abraço. Jota fica por aqui. Vocês seguem com a SBT Brasil. Amanhã eu tô de volta. Te aguardo. Boa noite para você. Boa noite.